eu, você e o Jornal da Alterosa, que começa agora com muitas notícias. Confira alguns destaques. Acidentes com mortes em rodovias marcam quarta-feira. Motociclista inabilitado atropela ciclista. Pombo é lançado em presídio com drogas e celulares. Racionamento de água afeta 50 mil moradores. E mais, quase 80% da população de BH possui alguma dívida. A palavra dívida assombra a cabeça de 80% da população de Belo Horizonte. E o principal comprometimento da renda familiar é com cartão de crédito. Todo mês, Reinaldo tem que escolher qual conta pagar. O dinheiro na barbearia não tem sido suficiente para pagar todas as despesas. E nem mesmo as dívidas acumuladas que já passam de 10 mil reais. As dívidas estão em atraso, são cartão de crédito, água, luz, IPTU, aluguel. E todo mês aí, na hora de fazer o fechamento, a gente escolhe, esse mês tem que pagar a água, esse mês eu pago a água, mês que vem eu pago a luz. Aí chama a dona do imóvel, explica para ela, aguenta a mão mais um pouco e vai negociando, né? Assim como o Reinaldo, tem muita gente na mesma situação. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostra que o percentual das famílias endividadas e inadimplentes no Brasil aumentou pelo 8º mês consecutivo. A última pesquisa realizada em agosto apontou que 65% das famílias brasileiras estão endividadas. 10% não têm condições de pagar o que deve. É fácil encontrar nesse mar de gente quem tem algum tipo de dívida para pagar. É importante ressaltar que a dívida, segundo os especialistas, faz parte do crescimento econômico. O problema é quando a dívida vira inadimplência. E aqui em Belo Horizonte, 32% das pessoas estão inadimplentes. Você se considera uma pessoa inadimplente com algumas dívidas? Com certeza, com muitas dívidas. E, na verdade, a gente até tenta quitar as dívidas, mas não tem conseguido, pelo contrário. Parece que os juros estão mais altos do que o retorno que a gente está tendo nos dias de hoje e acaba que cada dia vira uma bola de neve. Tanto no recorte nacional quanto no recorte municipal, aqui em BH, uma ascensão do endividamento e também da inadimplência. O endividamento ele responde, essa ascensão seguida se deve basicamente à redução da taxa de juros que acaba estimulando a concessão de crédito e as famílias acabam recorrendo a essas modalidades de financiamento para adquirir bens e serviços. E a ascensão da inadimplência se deve basicamente, primeiro, pelo elevado desemprego e segundo, pela falta de planejamento. O cartão de crédito, de acordo com a pesquisa, é o principal vilão. Em seguida, dívidas com financiamento de carro, carnês, casa e cheque especial. Se eu sou uma pessoa altamente endividada, eu tenho que priorizar o pagamento daquelas onde a taxa de juros é maior, geralmente cheque especial, cartão de crédito, para não cair naquela bola de neve. Então é preciso esse planejamento, mapear o seu orçamento, a condição de endividamento e utilizar o recurso com consciência. Já estão valendo as novas regras para tirar carteira de motorista. Para a categoria B, ou seja, para carro, o uso do simulador, que era obrigatório há 5 anos, agora é facultativo. O aluno vai cumprir 20 horas de aulas e a exigência da aula noturna caiu de 5 para 1 hora. Outra mudança é para os futuros condutores de ciclomotores, aqueles veículos com motor de até 50 cilindradas. Os interessados poderão realizar apenas as provas, sem passar pelas aulas teóricas e práticas. Acidentes marcam a quarta-feira nas estradas mineiras. Na BR-040, em Barbacena, 3 carros se envolveram em uma batida. Um deles pegou fogo. Uma pessoa morreu. O trânsito foi liberado agora há pouco no local. Ainda na 040, uma carreta com placas de Criciúma, carregada com pneus, tombou em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O motorista e a esposa dele se feriram, foram atendidos em uma ambulância na rodovia e estão fora de perigo. Em outro ponto da 040, agora próximo a Itabirito, na região central, um caminhão capotou e foi parar na mureta de proteção. O motorista morreu, preso entre as ferragens. Na mesma 040, uma carreta transportando 18 toneladas de óleo vegetal tombou na região de Nova Lima. O motorista perdeu o controle da direção do veículo, que ficou dependurado no viaduto da Mutuca. Ninguém se feriu.
Já na BR-381, em Bom Jesus do Amparo, um acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou 3 mortos. Ciclista é atropelado por um motociclista inabilitado em Barroso, na Zona da Mata. Olha só as imagens. O ciclista cruza a rua em direção à calçada. Neste momento, aparece a moto em sentido contrário e bate na bicicleta. Por pouco, um pedestre não é atingido. Os 2 homens caem no chão. O motociclista de 18 anos tenta sair com a moto, mas acaba fugindo correndo. O ciclista de 57 anos foi levado para o hospital. O motociclista inabilitado procurou a polícia e disse que fugiu porque ficou com medo de ser agredido. Os bandidos se mostram cada vez mais audaciosos e inovadores. Em Montes Claros, no norte de Minas, um pombo, que um dia já foi usado como correio, depois de morto, virou aviãozinho. Ele foi usado para tentar entrar com drogas e celulares no presídio local. Aí, pessoal, ó, meia-noite, colega na muralha, na guarita, percebeu um pombo sendo arremessado do lado de fora aqui do presídio Alvorada, caiu na tela. A gente logo desconfiou que o pombo não voa à noite. Quando a gente foi olhar, o pombo todo recheado. A mais nova modalidade dos ladrões, para jogar droga e celular. Muita gente não sabe como é que o celular entra, a droga entra no presídio. Tá aí, ó. Olha a forma aí, ó. O pombo todo recheado. Criatividade dos malandros. Não para. E mais de 200 pássaros silvestres foram encontrados pela Polícia Rodoviária Federal em um carro na BR-040 em 7 Lagoas, na região metropolitana da capital. Durante uma blitz de rotina, a Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo. Segundo os agentes, o motorista ficou nervoso, o que levou os policiais a fazer uma busca no interior do carro. No banco traseiro, foi encontrada uma grande quantidade de pássaros. São aproximadamente 130 papagaios, uma arara canindé, tem um trinca-ferro e 80 pássaros pretos. Segundo o suspeito, ele trazia as aves de João Pinheiro, Brasilândia e Brasília de Minas. Ele compra esses animais silvestres na mão de pessoas da região e aparentemente revende aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito já tem 2 passagens por tráfico de animais silvestres. Apesar da ação rápida, algumas aves acabaram morrendo. E o tempo seco, hein? Enquanto o ideal é a umidade relativa do ar acima de 60%, Belo Horizonte registrou hoje o menor índice de umidade em todo o ano, 12%. Quanta secura, né? As dicas são se hidratar muito, abusar do protetor solar, já que o sol está escaldante, e se ligar agora na previsão do tempo do Jornal da Alterosa. Confere aí. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha. Nas outras regiões, o tempo fica claro com névoa seca. Em Belo Horizonte, mínima de 19 graus e máxima de 35. Em Manga, previsão entre 12 e 41 graus. Em Lima Duarte, mínima de 15 e máxima de 39 graus. Em Formiga, previsão entre 13 e 36 graus. E em Poços de Caldas, mínima de 12 graus e máxima de 35. Num calor desse, faltar água em casa é de deixar qualquer pessoa desesperada, né? Em Itaúna, no Centro-Oeste, os moradores têm água num dia, no outro não. 50 mil pessoas são afetadas pelo desabastecimento que já dura uma semana. Os moradores do bairro Murilo Gonçalves, em Itaúna, reclamam que chegam a ficar vários dias seguidos sem abastecimento de água. Desde sábado, de sábado foi até ontem. Hoje mesmo tem sim, pouca água, sabe? Não tem muita água não. Maísa tem um bebê de 20 dias e diz que se não bastasse o calor que tem feito, ainda ficou o fim de semana inteiro sem água em casa. A pia cheia de vasilha para lavar, não tinha jeito de dar banho no meu bebê, eu tive que chamar uma amiga para me emprestar o banheiro dela, levar a banheira no carro. Nossa, uma trabalheira danada. Segundo o SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, a estação de tratamento de água está atuando normalmente e a barragem velha, que é responsável pelo abastecimento
abastecimento da cidade está cheia, mesmo no período de estiagem. Ainda de acordo com o SAAI, o bairro Murilo Gonçalves é abastecido pelo reservatório 7 e o sistema R7 não está conseguindo atender a demanda da população local. O reservatório 7 distribui água para quase metade da população de Itaúna, abastecendo 40 bairros da região oeste, além de 5 comunidades rurais. A gente está tendo que fazer um controle de consumo, fechando as saídas dos reservatórios na parte da tarde, normalmente na hora do almoço, por volta de 12, 13 horas, né, e reabrindo por volta das 19 horas, para que pelo menos na parte da noite, no período da manhã, as casas sejam reabastecidas. Enquanto o novo reservatório não fica pronto, os moradores da região continuam indignados com a falta d'água. O meu sentimento é de revolta, porque eu pago a minha conta do jeito que todo mundo paga e eu pago também os impostos. O SAAI reforça a necessidade do consumo consciente de água, principalmente no período de estiagem. A gente pede para que não ocorra desperdício, para que não use a água para poder utilização que não seja para consumo essencial. Hora da participação do telespectador do Jornal da Alterosa. Olha só, os moradores da Rua 12, no bairro Nova Pampulha, em Vespasiano, na Grande BH, reclamam. A iluminação é insuficiente. E em Barão de Cocais, o problema é parecido, postes sem lâmpadas. Essa rua tem apenas 2 postes e não tem lâmpada nos postes, como a gente pode ver ali, ó. Tem esse aqui, que está próximo a esse ônibus ali, e um outro lá em cima. O pessoal aqui usa sensor aí nas suas casas para iluminar a rua quando passa alguém. Passando a ver se alguém pode ajudar aí de colocar iluminação para essas pessoas aqui. Essa aqui é a Rua 12 do bairro Nova Pampulha. Precisando de colocar lâmpadas fluorescentes na rua, porque aqui não tem iluminação. Olha para você ver. Essa rua já é escura há muito tempo. Aqui em Vespasiano, eles não tomam nenhuma decisão, já foi feito várias reclamações dessa rua, não toma atitude nenhuma. Olha o poste lá em cima, tudo apagado. A Prefeitura de Barão de Cocais disse que está levantando as áreas que precisam de iluminação pública para depois fazer o processo licitatório. Já a Prefeitura de Vespasiano informou que vai solicitar que uma equipe vá até o bairro e verifique a denúncia dos moradores. A Prefeitura disse também que para solicitar troca de lâmpadas em postes nas vias públicas, o morador pode ligar para o número 0800 032 1539. Se você tiver alguma denúncia ou sugestão de reportagem, envie um vídeo, a sua denúncia, a sua reclamação para o nosso WhatsApp. O número é o 98814 1360, o DDD é o 31. Vamos conhecer agora uma iniciativa que tem mudado a vida de muitas pessoas que precisam de uma mão amiga no momento difícil da recuperação. É o Centro de Apoio e Tratamento em Dependência Química, em Juiz de Fora. Leidson chegou aqui em busca de ajuda para se recuperar da dependência de drogas. Há 4 meses, ele é assistido no Centro de Apoio e Tratamento a Dependentes Químicos. Não estava conseguindo mais trabalhar, não estava mais conseguindo ter um convívio familiar, não estava mais conseguindo ter um convívio social, né? A minha vida estava o caos, verdadeiramente o fundo do poço. Assim como ele, cerca de 30 pessoas são atendidas aqui diariamente. Depois que você veio para cá, o que mudou para você? Tudo. Já estou até com meus filhos, já voltei a conversar com a mãe dos meus meninos, com meus filhos. Meu pai já está me dando uma força, minha mãe já voltou a conversar comigo, já está começando a vir já aqui me procurar. O trabalho funciona desde novembro e acontece de forma voluntária. Aqui, pessoas em situação de vulnerabilidade social recebem apoio em atividades comuns no dia a dia. Grande parte dos assistidos vive em situação de rua. Na casa, eles podem comer, tomar banho e recebem auxílio de profissionais como psiquiatras, psicólogos, advogados e assistentes sociais.
que também funciona como setor de triagem, onde a gente passa um tempo com ele, ele faz avaliação psicológica, avaliação psiquiátrica para o ingresso em comunidade terapêutica, onde ele passa 6 meses. Depois ele retorna para a cidade e fica mais 3 meses com a gente, tendo essa residência temporária como base para voltar ao mercado de trabalho, para voltar a estudar, voltar para suas famílias. E continue com a gente, porque depois do intervalo você vai ver aqui no JA dicas especiais da agenda cultural para você se programar e curtir muito o fim de semana. E mais, a adoção de animais é um ato lindo e pode mudar a vida de um cãozinho ou gatinho. E eles também têm o poder de dar mais amor às nossas vidas. Voltamos em instantes. Belo Horizonte vira notícia na imprensa internacional. A capital mineira aparece como destaque no site Bloomberg, agência de notícia operacional em todo o mundo, com sede em Nova York. Com o título Policiais Assassinos da América Latina não resolverão seu problema criminal, a reportagem ressalta os números da violência, o assassinato de jovens, a corrupção e a passividade das autoridades. Como destaque positivo, aparece Belo Horizonte. A reportagem cita ações como o aumento das patrulhas com guardas municipais armados que nunca precisaram dar um tiro sequer e ainda assim ajudaram a derrubar o crime. A taxa de homicídios na capital caiu de 24% em 2018 e outros 15% no primeiro trimestre deste ano. São citadas ainda iniciativas sociais relevantes para a sociedade, como a criação de academias ao ar livre, espaços para os artistas de rua e projetos de iluminação urbana e na periferia. Toda quarta-feira, o Jornal da Alterosa te dá aquela forcinha para você se programar e escolher um local legal para curtir o fim de semana. E quem comanda as melhores dicas de BH e região metropolitana é a Júlia Castro, do Portal Uai. Boa noite, Júlia. Fala daí. Boa noite, Denise. Boa noite a todo mundo assistindo o JA nessa quarta-feira. O Uai Agenda está de volta com aquela programação cultural caprichada para sua semana. No próximo dia 20, BH promete enlouquecer. A Festa da Insanidade traz para a cidade uma proposta super divertida, uma festa fantasia com temática Netflix. Então escolha o seu personagem preferido, capriche na fantasia e se divirta muito no Na Sala, que fica no Shopping Ponteio. No domingo, dia 22, tem festa de graça na Savassi. O Savassi Rock Beer reúne atrações musicais, cervejas artesanais, gastronomia e muita diversão. E durante todo o final de semana, dos dias 20 ao 22, a 10ª edição do Diamantina Gourmet enche a Praça do Mercado em Diamantina, com cozinha show, atrações culturais e muito mais não dá para perder. E na semana que vem, dia 25, a banda Whitesnake, que é referência do hard rock, desembarca em Belo Horizonte para fazer um showzaço no quilômetro de Vantagens Hall. Essas e outras atrações vocês encontram no uai.com.br/agenda e no nosso Instagram, Portal Uai. Espero que vocês tenham uma excelente semana e até semana que vem. Isso aí. Os cães e gatos são ótimos companheiros domésticos e em todo o país, 30 milhões estão pelas ruas, abandonados. Incentivar a adoção de algum bichinho é criar mais laços de respeito e amor aos animais. Esse é o Greg. O gatinho foi adotado pela Leidiane e pelo Lucas quando tinha 2 meses. Ele estava em uma loja de ração e a Leide não resistiu quando olhou para aqueles olhinhos amarelos. Levou para casa. Com os anos de convívio, o amor foi só crescendo. Hoje eles formam uma família. O Greg não tem raça, mas isso pouco importa. Aquilo que a gente doa, de seja em termos financeiros ou de cuidados, é pouquíssimo perto do que eles nos proporcionam, assim, de companhia, de sentido mesmo para a vida, para a família, e de afeto, carinho. Então, o que eles nos doam é, assim, infinitamente maior. O casal nunca pensou em comprar um pet. Para eles, adotar ajuda a minimizar os maus tratos e desencoraja o comércio dos animais, fazendo com que outros possam ser retirados da situação de abandono nas ruas. O Brasil ocupa o 4º lugar no ranking de países com mais animais de estimação no mundo. Em todo o país, pelo menos 44% dos domicílios possuem algum bicho. Os dados são da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, que acompanha o cenário desde 1980.
Entretanto, o número de animais abandonados também é grande. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 30 milhões de cães e gatos vivem nas ruas do país. Eu acho que no momento que ele é adotado, na cabecinha dele apaga tudo que ele já sofreu. Porque o animal chega numa casa, em 2, 3 dias o comportamento dele é outro. Quem quer ter um animalzinho, não pensa em comprar, não. Pensa em ir num canil, num abrigo, numa ONG. Eu posso garantir que são animais inteligentes, espirituosos, afetuosos. Um vira-lata é uma alegria. Gracinha. Você já segue o Instagram da TV Alterosa? Não perca tempo e coloque aí em sua rede social, @TV Alterosa. Você vai ficar por dentro dos bastidores da notícia com mais interação com os apresentadores, repórteres e toda a equipe. Boa noite para você e até amanhã. Tchau! Jornal da Alterosa. Oferecimento. Grupo Ortep. Mais de 50 anos de experiência em